Senhoras e senhores, meu nome é Rodrigo Mariano Gurgel e você está ouvindo Moriar. É hora de falar do que realmente importa. Senhoras e senhores, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como estamos? Tudo bem? Estão passando um bom julho? Estão aproveitando o frio? Espero que esteja frio, né? Porque esse áudio aqui é para sair na terceira semana de julho. Se tiver quente, eu vou estar assim profundamente decepcionado, né? Profundamente frustrado, talvez até em posição fetal, chorando numa poça de lágrimas e suor. Bom, como eu avisei vocês já, né, esses áudios aqui de julho, eles são mais curtinhos. Essas introduções, principalmente, são mais curtas, são mais direto ao ponto. É mais para música da vinheta acabar e dar tempo da gente entrar no corpo do áudio, né? Mas nas últimas 2 semanas, nós vínhamos conversando sobre o desenvolvimento da oração de Jesus, né? E no meio das práticas ascéticas dos padres do deserto, dos monges, né? E na busca por essa oração sem cessar, essa oração contínua, essa oração perene. Então, tendo concluído essa primeira metade do nosso mergulho, né, na oração do coração, agora nós vamos conversar sobre a oração de Jesus em si, ou seja, a fórmula da oração de Jesus. Quais são as palavras que eu uso e o que elas querem dizer. Tá bom? Então, vamos rezar e já mergulhamos de vez no assunto, sem muitas enrolações. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. São Rafael Arnais, rogai por nós. Santo Atanásio, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, a oração de Jesus inteira é: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. E eu já disse mais de uma vez, não só aqui nos episódios do podcast, como também nos áudios da Filoteia, como também no Instagram e como também em conversas pessoais com pessoas, talvez algumas que até escutem isso aqui, que dentro da oração de Jesus se contém toda a nossa fé. Na fórmula da oração de Jesus está contida um resumo de todo o credo, de tudo aquilo que nós cremos, de tudo aquilo que nós professamos, tudo está contido aqui. Por quê? Por vários motivos, mas em última instância, porque a nossa fé é em Jesus Cristo, é na pessoa de Cristo, por meio da qual Deus assume uma natureza humana e se revela diretamente a nós. Afinal de contas, a gente não pode esquecer que Jesus Cristo é a plenitude da revelação. Que desde o momento em que o homem foi expulso do Jardim do Éden, Deus vem fazendo um plano de salvação, uma economia da salvação do homem. Deus traça um plano de como ele vai agir na história para conduzir o homem de volta a si. E ele vai, então, fazendo isso a partir de alianças com pessoas específicas, com povos, de modo a preparar o terreno para que o homem pudesse retornar a Deus. E, enquanto ele faz isso, Deus vai se revelando. Deus vai
se revelando aos profetas, se mostrando, desvelando pequenas partes de si, para que os profetas pudessem falar dele para nós, pudessem ensinar aos outros homens sobre Deus. E por fim, na plenitude dos tempos, Deus faz-se homem. Deus assume uma natureza humana no ventre puríssimo da Virgem Mãe de Deus, Maria Santíssima, e nasce Ele mesmo, e caminha entre nós. E ele não se revela mais para homens, para que os homens falem dele uns para os outros. Não, ele fala diretamente de si mesmo. Ele caminha pelo nosso mundo. Ele olha nos nossos olhos. Ele fala aos nossos ouvidos. Ele toca os homens com as suas mãos. Ele cura suas feridas. Ele unge seus olhos com a sua saliva para que eles possam voltar a ver, para que eles deixem de ser cegos. Então, não é mais um encontro terceirizado com Deus, mas é Deus que vem em pessoa para nós. E isso se dá em Cristo, na pessoa de Cristo. Não é à toa que a igreja é chamada do corpo místico de Cristo. Porque a igreja continua na história a obra do próprio Cristo, que é quem a sustenta. Nós somos filhos de Deus porque participamos do Filho, que é o próprio Jesus. Mas enfim, isso diz um pouco a respeito do quão profunda e do quão plena é essa oração. Porque quando nós repetimos sem cessar a oração de Jesus, a ideia não é que nós estejamos ativamente meditando sobre as palavras que nós dizemos. Não, a ideia é que nós repitamos com fé, repitamos com amor, com devoção, e que nós a repitamos com o espírito real de súplica, de quem pede para a pessoa do próprio Cristo, para a pessoa de Deus, que tenha piedade de nós, que tenha misericórdia de nós. A ideia não é que nós meditemos sobre a oração de Jesus como nós meditamos a Sagrada Escritura, como nós meditamos sobre textos espirituais diversos, ou como nós meditamos em geral sobre até assuntos filosóficos, ou o que quer que seja. Ou, em outras palavras, a ideia não é que nós desconstruamos isso na nossa cabeça, e enquanto nós a repetimos, nós vamos pensando e medindo e pesando cada palavra, cada frase. Não, a ideia não é essa. Isso é o que nós vamos fazer agora. Mas durante a prática da oração, a ideia é que você simplesmente a repita com um pedido sincero e simples que brota de um coração enamorado por Deus. Só isso. Parece simples, mas não é. Parece fácil, mas não é. Tá? Então, a ideia do áudio é precisamente fazer o quê? Alimentar estes afetos de amor, de devoção e de carinho pela oração ao meditar as profundezas que ela contém. Em outras palavras, a gente pode pensar como se a oração de Jesus fosse um remédio. Quando você toma esse remédio, você não precisa ficar pensando sobre tudo o que contém ali dentro, sobre todos os elementos químicos, sobre todos os princípios ativos e vitaminas e sei lá o que mais que aquela pílula contém. Não, você tem só que tomar o remédio. Porém, se você dedicar um tempo da sua vida pesquisando sobre o remédio, estudando sobre o remédio, lendo a bula, conversando com médicos, vendo tudo que tem ali e tudo aquele bem que aquele remédio tem para você, o que vai acontecer? Você vai tomar o remédio com muito mais confiança na eficácia dele, com muito mais carinho até, com muito mais certeza de que aquilo vai te fazer um bem. Essa oração é
mais ou menos a mesma coisa. Né? Eu inclusive, assim, eu não tinha bolado essa analogia, não, viu? Isso foi agora, e eu acho que é uma analogia boa. Eu acho que combina. Eu acho que a ideia é relativamente similar. Só que sim, é claro, né? A oração de Jesus, precisamente por ser tão profunda e tão complexa, ela é impossível de ser esgotada, né? Da mesma forma que o próprio Cristo não pode ser esgotado. Mas, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividi-la em duas grandes partes. A primeira parte será Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. E nós vamos tratar disso hoje. A segunda parte será o Tem piedade de mim, pecador, que nós vamos tratar na semana que vem. E quanto à primeira parte, nós percebemos de cara o quê? Nós percebemos que Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, né, tem no centro, tanto em termos de gramática quanto em termos de construção, a pessoa do Cristo. Né? Nós temos Jesus Cristo, que é Senhor, que é Filho de Deus. Ainda mais, nós temos Jesus, que é Senhor, que é Cristo, o Messias, e que é Filho de Deus. Então, nós temos a pessoa de Jesus Cristo e dados sobre ele. Então, nós temos o nome de Cristo e dados a respeito de quem é Cristo. Jesus é Senhor. Jesus é o Messias. Jesus é Filho de Deus. E essas coisas, elas convergem umas nas outras, né? Ou seja, Jesus Cristo é o Senhor por ser Filho de Deus e por ser Cristo. Jesus é Cristo, é o Messias por ser o Filho de Deus, por ser o Senhor. Então, de cara aí, nós vemos o quê? Nós vemos uma totalidade, uma coesão nessa primeira parte. Não dá para você tirar um desses dados. Porque se você tira um desses dados, ele está pressuposto nos outros. Se eu falar Jesus Cristo, Filho de Deus, está pressuposto que ele é o Senhor. Eu não posso tirar a soberania de Cristo. Ela está implícita no fato dele ser o Cristo, Filho de Deus. Se eu falar Jesus, Filho de Deus, está implícito tanto sua soberania quanto o fato de que ele é o Messias. Se eu falar só Jesus, está implícito todas as três. Não é à toa que, como eu disse, acho que foi semana passada, no áudio que vocês viram semana passada, né, há padres na Filocalia que dizem que com o passar dos anos e da prática contínua da oração de Jesus, né, você vai simplificando a oração até que você não repete mais a cláusula inteira. Não, você repete só o nome de Jesus. Jesus, 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 Jesus. Por quê? Porque o seu coração ele se tornou tão sensível e tão inchado de amor, né, que só de repetir esta palavra, este nome santo, né, ele já é alimentado, ele já encontra o seu sustento espiritual aí. Ele não precisa mais se apoiar nos dados sensíveis de audição, de fala, os símbolos de tantas palavras. Não, basta uma só palavra que contém aquilo que é a única coisa que importa, que é o próprio Cristo. Tá? E isso nos faz retomar o quê? Retomar a ideia que nós tratamos ali no comecinho do primeiro áudio das férias, que é sobre o nome de Jesus Cristo ser o nome que contém a própria presença que significa. Vocês lembram disso? Isso está no Catecismo da Igreja Católica. Tá? Número 2666. E para variar um pouco, nós vamos sair completamente do que eu tinha previsto para esse episódio
E eu vou ler para vocês esse número do catecismo e eu vou basear a meditação inteiramente em cima dele. Tá bom? Eu tinha feito algumas anotações aqui e, se Deus quiser, eu vou conseguir tirar alguma utilidade delas para não ter perdido completamente o meu tempo anotando essas coisas. Mas me parece agora que será de melhor tom a partir desse trecho do catecismo. Tá? Então, vejam só. Número 2666 do catecismo. É o catecismo amarelão mesmo. Diz o seguinte, diz: o nome que contém tudo é o que o Filho de Deus recebe em sua encarnação. Jesus. O nome divino é indizível pelos lábios humanos, mas, assumindo a nossa humanidade, o Verbo de Deus nolo entrega e podemos invocá-lo. Jesus. Yahvé salva, que é o significado do nome de Jesus. O nome de Jesus contém tudo, Deus e homem, e toda a economia da criação e da salvação. Orar Jesus é invocá-lo, chamá-lo a nós. Seu nome é o único que contém a presença que significa. Jesus é ressuscitado, e todo aquele que invoca o seu nome acolhe o Filho de Deus que o amou e por ele se entregou. Tá? Então, vamos por partes. O nome que contém tudo é o que o Filho de Deus recebe em sua encarnação. Jesus. O nome divino é indizível pelos lábios humanos, mas, assumindo a nossa humanidade, o Verbo de Deus nos entrega e podemos invocá-lo. Jesus. Yahvé salva. Então, vejam. Quando nós falamos do nome, isso nos remete inclusive ao segundo mandamento. Não tomarás o nome do Senhor seu Deus em vão. Isso não quer dizer, quando a gente fala não tomarás o nome de Deus em vão, isso não significa que você não pode falar, ai meu Deus, que você não pode tomar um susto e responder Jesus. Não. Porque essa é uma interpretação muito... Não é material a palavra, muito simplória do que é um nome. Tá? Porque quando a gente está falando de Deus, a gente está falando do que nós conhecemos de Deus, ou seja, do que Deus nos deu de si mesmo. A gente está falando de realidades espirituais. E as realidades espirituais, elas são... Eu não vou dizer conceituais, porque se eu falar isso, se eu usar esse termo, vai parecer que eu estou dizendo que Deus é um conceito. Deus não é um conceito. Mas são coisas que, não podendo ser definidas e aprisionadas em termos de matéria, não há limites físicos, e não há um lugar, precisamente porque não há limites físicos, e todo lugar presume uma alocação física, e não há cor, não há cheiro, não há descrição. Essas realidades espirituais, elas se contêm naquilo que se conhece delas. Tá? Então, Deus expressa a sua própria essência da melhor forma que pode compreendê-lo, a natureza humana e a mente humana e a razão humana, naquilo que ele se apresenta para Moisés. Eu sou aquele que sou. Eu sou o próprio ser. O ser subsistente. O ato puro. Eu sou aquele que é. Totalmente. Plenamente. Eu sou o próprio ser de todas as coisas que existem. Todas elas existem no meu ser. Sem mim nada é. Tudo aquilo que existe, existe em mim. E tudo aquilo que existe eu sustento em minhas mãos.
E é dessa visão de Deus como aquele que é plenamente que nós podemos, sim, filosoficamente, e sem tomar mais nenhum dado da revelação, extrair, assim, uma infinidade de dados sobre quem é Deus, que depois estão presentes no resto da revelação. Inclusive a perfeição, a onipresença, a onipotência, a onisciência. Assim, mas praticamente todas as perfeições de Deus a gente consegue tirar a partir desse Deus, dessa autoapresentação de Deus como aquele que é. Tá? Isso quem faz um trabalho exemplar, fazendo esses raciocínios e mostrando esses caminhos para a gente, é o próprio Santo Tomás. Né? Que é óbvio que Santo Tomás é um gênio. Tá? Porém, a partir desta apresentação de Deus a Moisés, é que surge o nome Yahvé. Tá? Porque o nome de Deus ele é em si mesmo impronunciável. A partir disso, os judeus montam um grupo de 4 letras, tá? Que é o nome de Deus. Só que isso é impronunciável. A gente não tem como pronunciar 4 letras sem consoantes, sem vogais. Então, as vogais são inseridas e começa-se a pronunciar Yahweh. Y-A-W-E-H. Yahweh salva. Esse é o nome de Jesus. Então, está presente o nome de Deus, Yahweh, e o que ele faz. E, claro, em português isso muda-se. Isso se torna Javé, que é o que está no catecismo. Javé salva, o nome de Cristo. Então percebam que Deus se apresenta a Moisés. E a partir desta revelação que Deus faz de si mesmo a Moisés, expondo a sua essência, né, porque a essência de Deus é ser. Né? Qual é a essência de Deus? A essência de Deus é ser aquele que é totalmente. Né? A partir disso, nós extraímos o tetragrama, que são as 4 letras do nome impronunciável de Deus. YHWH. A partir deste nome, nós vamos ali colocando, inserindo vogais, e chegamos até Yahweh, ou, em português, Javé. E, vejam só, anos depois, séculos depois, tá? Quando a Virgem Santa concebe em seu ventre Jesus Cristo, sob a ação do Espírito Santo, tá? Um anjo vem a Moisés. Um anjo vem a São José. Isso está presente em Mateus capítulo 1, versículo 21. E diz: ela conceberá um filho e lhe dará o nome de Jesus, porque Deus salva o seu povo. Né? Porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Ou seja, mais um exemplo de que o nome de Cristo, né, expressa algo sobre o próprio Cristo. E qual é o significado do nome de Jesus? Deus salva. O próprio Deus batiza a Cristo por meio do anjo, lhe dando o nome e lhe dizendo o que ele fará por meio de Jesus, salvar o povo de seus pecados. Então, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, está contida toda a economia da salvação. Está contido o próprio nome de Deus, Yahvé, ou seja, aquele que é totalmente, né, que é o próprio ser de todas as coisas. E está contido que este Deus, absolutamente incompreensível, absolutamente inatingível, este Deus que está acima de todas as coisas, que não pode ser dominado, nem compreendido e nem esgotado por ninguém, que esse Deus tem um interesse e um amor
e um carinho tão grande pelas pessoas, pelo seu povo, por aqueles que só o ofendem continuamente, né, que ele mesmo vem e salva o povo do próprio mal que este povo faz. E este ato de Deus que salva o seu povo se concretiza na própria pessoa de Jesus, que recebe este nome. Então, vocês percebem como tem um ciclo aí nessa questão do nome? Como o nome expressa uma realidade que o portador do nome realiza no seu próprio ser, ao menos no caso de Jesus Cristo batizado por Deus, né? Porque, como eu digo, às vezes aparece um menino chamado Jesus na paróquia que o padre batiza e esse menino não vai salvar o povo de seus pecados. Mas como quem escolhe o nome de Jesus é o próprio Deus, então isso tem um peso, isso tem um significado. E o significado é precisamente esse. Jesus é o nome próprio, né, do Salvador. E contém ali a missão dele ao assumir a natureza humana, e ao assumir um nome humano, que é salvar o povo de seus pecados. Então, Jesus é a consumação de toda a história da salvação. Da própria encarnação, do próprio desejo do Verbo divino de assumir uma natureza humana, de herdá-la de uma mulher humana, de uma judia chamada Maria. Tá? Então, pensem, por exemplo, em São Miguel Arcanjo. Tá? O que Miguel quer dizer? Quer dizer Mihael, ou seja, quem como Deus. E esse nome expressa, né, a essência daquilo que faz São Miguel. Né? Expressa a sua própria humildade, expressa o grito, né, com o qual ele responde à soberba de Satanás e o expulsa do céu. Lúcifer antes era, né, um dos anjos mais bonitos, o anjo mais bonito, mais perfeito, mais belo. Mas no que ele cai, isso é uma coisa que a gente sabe por relatos de exorcistas, ele sequer atende pelo nome de Lúcifer. Por quê? Porque o seu nome passa a ser Satanás, o opositor, aquele que se opõe, aquele que é oposto a algo, aquele que pauta toda a sua existência na oposição àquilo que ele rejeitou, o próprio Deus. Tá? E eu digo esse exemplo porque para a gente continuar vendo como o nome expressa uma realidade profunda sobre a coisa. Tá? Agora, por que o nome de Jesus contém a presença que significa? Porque vocês vão lembrar que no Evangelho tem uma passagem que diz o seguinte, diz: ninguém diz que Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. E bem, não se separa a Santíssima Trindade. Aonde está o Espírito Santo, está o Pai. E aonde está o Pai também está o Filho e o Espírito Santo. Então, sendo o nome de Jesus uma oração em si mesma, no primeiro áudio nós conversamos, inclusive nós dissemos que o nome de Jesus é um sacramental, e de fato é. Na medida que o nome de Jesus expressa tudo aquilo que importa na nossa fé, expressa não só a essência de uma pessoa, mas o que ela faz, o seu papel e toda a história da salvação que culmina naquela pessoa, dizer o nome de Cristo com amor já é uma oração. E dizê-lo com amor é algo que nós só fazemos por ação do Espírito em nós. E se é uma oração que eu faço inspirado pelo Espírito Santo e sustentado pelo dom da fé, então sempre que eu digo esse nome, eu não o digo sozinho, mas eu o digo por uma obra de Deus em mim. E sempre que eu digo esse nome com amor, esse nome produz graça em mim. E me torna mais próximo do próprio Deus.
O nome de Cristo não cai das nossas bocas quando ele é dito com amor, sem nos aproximar mais de Deus. Sempre que você diz Jesus Cristo com amor, com consciência, atento ao que você diz, mal a palavra termina e você, mesmo que você não perceba, você já está mais próximo de Deus. Por quê? Porque o seu nome é o único que contém a presença que significa. Porque Jesus Cristo, ele não... Isso é uma coisa que vocês precisam entender, tá? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele ressuscita, né? Depois de ressuscitado, ele sobe aos céus, tá? No céu, ele não está desinteressado da nossa vida. Ele não está lá sentado esperando o dia do juízo final em que ele vai poder vir e ferrar com a vida de todo mundo. Não, de modo nenhum. Ele, no céu, continua sendo Deus. E sendo Deus, ele ainda é onipresente, ele ainda está em todos os lugares. Ele ainda nos ama. Ele ainda observa com atenção, e com amor e com interesse cada pequeno momento e cada pequena ação de nossas vidas. E ouvir o seu nome sendo pronunciado com amor por uma das pessoas pelas quais ele morreu é algo que agrada profundamente a Jesus. Não só agrada, é algo que ele deseja e é algo que ele atende. Porque ele mesmo disse: tudo aquilo que pedirdes em meu nome lhes será dado. Não só porque ele atenderá ao ser chamado, mas porque pedir algo em nome de Jesus significa tomar consciência ativa da nossa participação do corpo do Filho, e na medida em que nós somos filhos de Deus Pai, por meio de Deus Filho, nós utilizamos da boca e da própria natureza divina do Cristo para fazer um pedido ao Pai. Vocês conseguem perceber a loucura que é isso? Essa é a beleza da filiação divina. Uma das belezas da filiação divina que está presente ali na primeira metade da oração de Jesus. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque há diferentes tipos de filiação, né? Você pode ser filho de uma pessoa, porque ela te gerou. Você pode ser filho adotivo. Você pode ser filho num sentido falso, como quando alguém chama um cachorro de filho, etc, etc, etc. Então, nós não somos filhos de Deus em sentido estrito. Não somos. Porque, bem, o filho do homem é homem, o filho do cachorro é cachorro, o filho de Deus é Deus. Só há um filho de Deus. Esse Filho de Deus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo divino, o Logos eterno, a razão divina, a inteligência divina, por meio da qual todas as coisas foram criadas e que sustenta em si tudo aquilo que existe. Esse é o verdadeiro Filho de Deus. E essa é a pessoa que é Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo funda a igreja, quando nós somos batizados, nós somos arrancados da vida mundana, morremos nas águas e somos lavados em seu sangue e ressuscitados como membros de seu corpo. Ou seja, você toma parte no corpo do Filho de Deus. E por isso que você pode dizer que é filho de Deus também. Não por si mesmo, mas por sua participação no corpo místico do Filho verdadeiro de Deus. E tomando parte deste corpo místico, participando da filiação divina
do próprio Jesus Cristo. Né? Percebam como nós já entramos aqui num nível trinitário, no nível da Santíssima Trindade. Nós estamos falando aqui da geração eterna, do Pai que gera o Filho. E como nós somos inseridos nessa relação desde já. Vejam o tamanho disso, vejam a profundidade disso. Vejam a tamanha dignidade de sermos chamados a participar disso, né? E o quão profundamente além de qualquer coisa, porque assim, a gente só faz bosta, a gente só faz miséria, a gente só faz maldade, e Deus nos oferece isso por amor, Deus nos dá isso. E tudo que Ele quer é ser amado de volta. E nós conseguimos falhar até nisso, de tão ruins que nós somos, e Ele continua nos dando chance acima de chance, e nos aceitando de volta como filhos dele, cada vez que nós cuspimos na cara dele. Ele que foi morto pelos nossos pecados. Foram as nossas mãos que deram os golpes da chibata, foram as nossas bocas que cuspiram nele. Nós matamos o Filho de Deus vivo, e nós que matamos o Filho de Deus vivo, nos chamamos de filhos de Deus ao participar dela, da filiação dele, desta filiação divina. Então, e foi por esta filiação divina que ele foi morto. E não se esqueçam disso. Qual o argumento final dos judeus para condenar Jesus à morte? Ele deve morrer porque, sendo homem, se fez filho de Deus. Tá? Que é o que ele fez por nós. Ele nos dá a graça de, sendo homens, nos fazermos filhos de Deus em seu sangue. E fazendo isso, nós podemos ter algo que nunca nenhuma outra religião na história humana teve ou terá, que é uma relação profundamente íntima com Deus. Uma relação de filhos para com um pai amoroso. Essa é a nossa relação com Deus. Essa é o trato que nós podemos ter com Deus. Por nós mesmos? Não. Não por nós mesmos. Por nós mesmos nós somos filhos da ira, merecedores do inferno. Mas o sangue de Cristo nos lava, nos transforma, nos purifica e nos faz também filhos de Deus. E a repetição incessante e contínua do nome de Deus como oração vai produzindo esta presença de Deus em nós, em nosso coração. E ao fazer isto, esta presença contínua de Deus, essa atenção constante que nós damos a Ele, essa atenção perene e amorosa, e vai permitir que, por meio da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nós, no mais profundo do nosso coração, nós estejamos sempre em contato com eles, em comunhão com eles, conscientes de sua presença em nós, e que isso vai nos transformando, isto vai nos mudando, isto vai nos divinizando, isto vai nos lembrando de quem nós podemos ser, que é o próprio Cristo. E isto nos salvará. Isto nos dará todas as graças de que precisamos para não só sermos salvos, mas sermos perfeitos, como nosso Pai Celeste é perfeito. Pois a presença de Cristo em nós nos transformará e restaurará nossas almas destruídas pelo pecado. Restaurará nelas a semelhança com Deus que perdemos com o pecado original. Tá? Tem uma série de livros do Stephen King, acho, né? Que eu nunca li, mas eu lembro que na minha adolescência eu conheci uma moça que ela era fanática pela série da Torre Negra. Tá? E nessa série tem uma guilda lá de pistoleiros.
E eles têm uma espécie de um código deles de conduta, né, que eles repetem. E uma coisa central desse código, que desde aquela época me marcou muito, é que eles diziam, bem, eu não faço isso, eu faço de tal forma, eu faço desse jeito. Por quê? Porque quem faz errado, quem faz daquele jeito, esqueceu o rosto de seu pai. Isso é uma coisa que sempre ficou muito forte na minha cabeça. Que é uma coisa profunda, né? O que é esquecer o rosto do meu pai? E depois que eu me converti, isso voltou, inclusive em oração, na minha mente várias vezes. E me parece que nós pecamos porque nós esquecemos o rosto do nosso pai. Cada vez que nós pecamos, nós estamos esquecendo o rosto do nosso pai. Nós estamos esquecendo que ele é o nosso pai. Nós estamos esquecendo do porquê e em quem e de que modo e como ele é o nosso pai. Nós estamos sendo ingratos, nós estamos sendo injustos, nós estamos sendo maus. Tudo isso por quê? Porque nós esquecemos o rosto do pai. Porque é aquilo que diz João, né? Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Filho unigênito, este nos deu a conhecer. Então o rosto humano de Cristo é o rosto do Pai. E a repetição de seu nome imprime no meu coração a memória de seu rosto, a memória de seu nome, que nada mais é do que dizer a memória de quem ele é e de quem ele é por mim, do que ele fez por mim. E essa memória é viva, é ativa. Esta memória traz consigo a própria presença divina. E a presença de Deus em nós produz em nós a semelhança com Deus, por meio da qual nós seremos salvos e poderemos ganhar o céu. Amém? Amém. Eu não falei quase nada do que eu tinha planejado, mas eu falei coisas muito melhores, muito mais bonitas. Não só bonitas, mas verdadeiras. Muito mais. Deus é muito bom, gente. A verdade é essa. Deus é tudo. Deus. A gente é muito ruim para ter um Deus tão bom. E ele se supera em bondade a cada dia. Tem uma música, eu não lembro qual, mas eu acho que isso é de um salmo que eu também não sei qual é. Mas que a moça que canta, ela diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. E é isso. Elas realmente se renovam. Mas a gente vai conversar sobre a misericórdia de Deus no próximo áudio. Tá bom? Então, por hoje é isso. Tá? Se você gosta do áudio, se isso aqui te é útil, eu te peço que considere um apoio ao meu trabalho ali no Apoia-se, apoia.se/Morer. A partir de R$5 mensais você tem acesso a um monte de conteúdo extra e ainda aí ganha uns pontinhos com o céu por estar fazendo caridade para um seminarista pobre e ferrado. Tá bom? Orações, eu gostaria de pedir que vocês rezassem de modo especial pela conversão dos pecadores. Em especial pela conversão das nossas famílias, para que nós tenhamos verdadeiro amor em nossos corações, para que nós amemos as pessoas e nós consigamos enxergar as pessoas como Deus as enxerga, como Cristo as enxerga, e não como nós as vemos. Porque nossa visão é torta, nossa visão é má, nossa visão é impura e cheia de pequenos ódios e de pequenos rancores, mas não a visão de Deus. Mesmo que nós não tenhamos mais a semelhança com Deus como deveríamos ter, Cristo olha para nós e Ele vê a Deus em nós. Ele vê a imagem de Deus nas nossas almas. E Ele nos ama e Ele faz de tudo para que nós
estejamos junto dele. Que nós possamos ser assim também para as pessoas que nós amamos. Amém? E, claro, por favor, sempre que puderem, rezem por mim, tá bom? Então é isso. Até semana que vem. Fiquem com Deus e não se esqueça, né? Ele te ama muito mais do que você imagina.